Graça e paz. Mais uma vez estamos aqui na tentativa de fazer essa live pela segunda vez, né? Ontem foi o primeiro dia, hoje o segundo, e hoje estamos com muitos problemas técnicos aqui. A live está sempre a cair. Mas com fé em Deus nós vamos conseguir fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso é um propósito do Senhor, então nada vai impedir que nós concretizemos esse desejo que está no coração. Primeiro surgiu no coração do Senhor, né? E depois Deus colocou no meu coração, e eu, como uma filha obediente, estou aqui a fazer como o Pai Celestial mandou. Então eu peço que os intercessores aí de plantão estejam a interceder, estejam a orar, para que esses problemas técnicos realmente possam parar e nós fazermos aquilo que nos foi proposto fazer, que é a leitura. Sejam todos bem-vindos de volta. Estamos na terceira tentativa de fazer a live e o Instagram, por algum motivo, está simplesmente a cair. Mas nós vamos que vamos. Então, para o segundo dia, né, para hoje, vamos ler Atos 2. Ontem lemos Atos 1. Hoje vamos ler Atos 2. Então, pega a tua Bíblia. Quem pode, quem tem, né? Pega a sua Bíblia. Ou a física, ou a do telefone. Mas não pode ser esse telefone, estamos a fazer a live. Senão não tem como ouvir. Vamos começar a leitura. Como já tentamos algumas vezes e a live está sempre a cair, então já não vou dar os 5 minutos, né, para aguardar que outras pessoas entrem. Vou começar já a leitura e conforme as pessoas forem chegando, acompanham. Então estamos em Atos, né, capítulo 2, e a palavra do Senhor diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Parando aqui, só que é para fazer uma pequena... Voltando um bocadinho atrás, né, para quem não assistiu ontem a live. Ontem lemos o capítulo 1 de Atos, e no capítulo 1 nós lemos que havia uma reunião dos apóstolos, né? Os apóstolos e os discípulos, os seguidores de Cristo, né? De mais ou menos, a Bíblia fala, né, em capítulo 1 que eram 120 pessoas reunidas. E então essa continuação do capítulo 2, né, que todos estavam reunidos neste lugar, né? Ouviram, né, que diz no versículo 3, diz: e viram que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Ou seja, aquelas 120 pessoas, todas foram alcançadas pelo Espírito Santo e começaram a falar em línguas diferentes, né? Imagina que tinha pessoas que estavam a falar português, inglês, né? Vamos falar assim. E começaram a falar outras línguas. E havia, né, o versículo 5 diz: havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Outro parênteses aqui. Dos 120 que estavam reunidos, começaram a falar em outras línguas. Outras pessoas, né, uma multidão, que ouviu, né, o barulho, então ficaram ali a querer saber o que era e encostaram para saber o que estava a passar.
e começaram a identificar as línguas maternas, ou seja, cada um a identificar a sua língua, que aquelas 120 pessoas estavam a falar línguas que eram deles, tipo, que não era suposto eles falarem, né? Então eles perguntaram entre eles, né? Acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Pardos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Aí Pedro, né, aqui diz: então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Ou seja, Pedro, quando houve aquela multidão que se aproximou, né, deles nessa reunião e começaram a falar, mas o que estão a falar? Devem ter bebido, né? Estão a falar outras línguas. E Pedro então levantou-se, ouvindo isso, não ia deixar por isso mesmo, né? Então havia necessidade de explicar a eles o que estava a passar. E ele diz, né, que isso já tinha sido profetizado antes. Joel, né, o profeta Joel já tinha falado sobre esse acontecimento. E isso estava acontecendo naquele momento. Então ele cita, né, cita o que o profeta Joel diz. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No versículo 22 diz: Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi. Isso Pedro a falar, né? Aí ele cita Davi também, que também já tinha falado sobre isso. Eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita. Não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Aí Pedro, né, cita: Irmãos, como dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje.
mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes no seu trono, em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Ele está falando de Jesus. Jesus, né, morreu. Muitos de nós sabem, né? Não sei se você sabe, mas deixa eu dizer. Jesus morre, mas no terceiro dia ele ressuscita. Ou seja, o corpo de Jesus não entrou no processo de decomposição. Deus não permitiu, porque não fazia parte do propósito, né? O propósito era que Jesus realmente morresse na cruz e no terceiro dia ele ressuscitasse. Então aqui Pedro fala sobre isso, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste facto. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Que agora vocês veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Estes já os da multidão, né, que estavam ali primeiro a zombar, depois de Pedro ter citado Joel, né, o profeta Joel, e ter citado Davi, deu a explicação toda de que isso era uma profecia que estava a se cumprir. Aí eles ficaram com medo. Então perguntam a Pedro, né, a Pedro e aos outros, o que é que nós podemos fazer, o que é que nós faremos agora, né? E aí Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. É assim, eu acho essa parte, toda a Bíblia é importante, toda essa parte que nós lemos é importante, mas eu gostaria de ler mais uma vez que isso aplica-se até os dias de hoje. Muitas pessoas querem se voltar para Deus, né? Querem andar nos caminhos do Senhor e as pessoas não sabem o que fazer. Eu faço isso, eu tenho esses tantos pecados, eu já fiz mal a não sei quantas pessoas e tal. O que eu posso fazer para voltar? E aqui está o segredo. Então, para mim, para você, se você passar por essa situação de alguém perguntar, né, o que fazer, então aqui está a resposta que Pedro deu a eles. Está no versículo 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Ou seja, o primeiro passo, arrepender-se. Reconhecer que nós estamos em pecado, reconhecer que nós estamos a falhar, que nós não estamos a ser fiéis, que nós arrepender do erro. E depois ser batizado em nome de Jesus Cristo. E aí, né, nós receberemos o dom do Espírito Santo. Continuando no 39 diz: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então, às vezes, nós sentimos a voz de Deus, alguém vem falar de Deus para nós, alguém
pronto, situações acontecem, você sente que Deus está a falar contigo, que Deus tocou em ti, e a pessoa fica ali na dúvida, mas será que é uma sensação? Será? Não, é Deus. Deus te chamou, Deus tem um propósito para ti. Agora, o que é que nós devemos fazer, que é para ouvir a voz de Deus, para podermos ser salvos, para poder andar nos caminhos do Senhor, arrepender? Temos que reconhecer o nosso erro, reconhecer o nosso pecado, reconhecer que estamos num mau caminho, com más atitudes, com maus pensamentos. Então devemos ter esse reconhecimento, devemos nos arrepender nas nossas falhas, né? E depois sermos batizados, né? Sermos batizados. O batismo é o que é a confissão pública, né? De que nós nos arrependemos, né? Morremos para o velho homem e estamos a renascer para uma nova vida, para uma vida com Cristo, uma vida nos caminhos do Senhor. Então, sei que a Bíblia diz, né, que quando você se arrepende dos pecados, tudo se faz novo, você passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, porque você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador. E o batismo é uma demonstração pública, né, que você está a mostrar para as pessoas, né, porque há essa necessidade, né, de você testemunhar que você é uma nova pessoa, um novo ser. Então, você é batizado, então passa a viver uma nova vida, ou seja, aquilo que você fazia, deixa de fazer. Claro que existem coisas que a pessoa vai deixando com o tempo, né? Mas aquela luta, mas tem que deixar, tem que haver transformação, tem que haver mudança de caráter, mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de caminhos. Então, é um esforço diário, é uma luta diária, mas que deve ser feita. Então, continuando a nossa leitura no versículo 40, diz assim: com muitas outras palavras os adverti e insisti com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Ou seja, dos 120 que estavam lá, veio uma multidão, ficou ali a ouvir, ficou ali a zombar deles, achar que estavam bêbados. Pedro veio com a palavra, falou, disse o que tinha que ser feito. E 3.000 pessoas ouviram, aceitaram a palavra, a mensagem que Pedro falou, né, que Pedro passou para eles, e foram batizados. Isso é só Deus para fazer essas coisas. Só mesmo Deus, não tem como. Continuando, 42 diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ou seja, não parou pelos 3.000. Aqueles 3.000 aceitaram a palavra, foram batizados e eles se uniram, né? Se reuniam sempre. Por quê? Porque os apóstolos continuavam a ensinar. E aí já, né? Nós aqui ouvimos que houve esse batismo com o Espírito Santo. E você deve se perguntar, mas os apóstolos andavam com Jesus, não tinham ainda o Espírito Santo naquela altura, né? Naquela altura, só algumas pessoas tinham o Espírito Santo. Só algumas pessoas tinham o batismo com o Espírito Santo, que eram os reis, os profetas, né? Essas pessoas eram... Deus, para essas pessoas, tinham acesso, vamos assim dizer, né? Conseguiam ouvir a voz do Espírito Santo, conseguiam. E o resto das pessoas não, as pessoas normais, comuns, não. Mas quando Jesus
sobe, né, depois dos 40 dias que ele continuou na terra, ali a falar com os discípulos, a deixar orientações, instruções e tudo mais. Aí Jesus volta, né, para o céu. E Jesus, antes de ele, disse que ia embora, mas não ia deixar os apóstolos sós, que ia deixar o Consolador, que seria o Espírito Santo. A partir desse momento, né, vem o derramar do Espírito Santo. Então aí, quando Pedro se levanta para falar com essa multidão, já não é o Pedro comum, vamos assim dizer, um apóstolo só que andava com Jesus. Não, já era o Espírito Santo a falar através de Pedro. Ou seja, o Pedro já estava num outro, tipo, next level, no próximo nível, um nível superior àquele que era espiritualmente falando. Por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado ali, ou seja, aquele foi, né, em Atos 2, foi considerado o primeiro avivamento da história. Não tinha havido ainda um mover do Espírito Santo como houve aí em Atos 2. Então aí o Pedro, quando fala, já fala com uma autoridade maior do que ele tinha. Então, com isso, né, esses novos convertidos, porque esses 120, de certa forma, ainda estavam ali com Jesus, não ouviam. Esses novos convertidos, os 3.000 primeiros e os outros que se acrescentaram a seguir, havia aquela necessidade deles se reunirem e aprenderem. Por quê? Porque não basta só você aceitar Jesus, você ser batizado, mas você precisa de comunhão. Você precisa de ir para uma igreja. Nós hoje temos as igrejas, né? Há a necessidade de você ir para a igreja, você ouvir a palavra, de você fortalecer a tua fé. Você está em comunhão com pessoas que professam a mesma fé que você. E crescer, porque nós, quando começamos na fé, nós somos bebês, né? Como falam, somos bebê na fé. Então, estamos ali a comer a papinha, a crescer, a fortalecer o nosso espírito e tal. Então, mas você não vai ser bebê para sempre. Você não pode ser bebê para sempre. Você não pode aceitar ser bebê para sempre. Você precisa de crescer. Você precisa de passar do leitinho, da papinha e comer comida sólida. Então, é através, né, desse ensino que você tem quando você vai para uma igreja. Você tem um ensino, né? Você tem a cultura, aprende, né, até a cultura da leitura bíblica, porque esse é o nosso manual. Este é o nosso manual. Está aqui tudo o que nós devemos fazer. Nós nascemos, né? Vamos falar, o ser humano não vem com manual, vem sim. Disseram que o ser humano veio sem manual, te mentiram, porque o manual do ser humano é a Bíblia. A Bíblia nos ensina como sermos servos, como sermos filhos, como sermos esposa, esposo, como sermos pai, como sermos mãe, como sermos um bom amigo, como sermos um bom discípulo ou um discipulador. Então, a Bíblia nos ensina. Então, a comunhão é importante. É importante porque é que nós aprendemos? Nós aprendemos com pessoas que já estão há mais tempo na fé. Nós aprendemos com pessoas que estudaram, né? Então, vamos assim dizer, as pessoas que fazem teologia, têm uma escolaridade bíblica, vamos assim dizer, melhor, mais elevada que a nossa, e não podem nos orientar. Olha, às vezes não sabemos como começar a ler a Bíblia, então essa pessoa pode dizer, olha, começa pelo livro tal, em vez de começar de Gênesis, começa pelo Novo Testamento, por exemplo. Então, são coisas que nós aprendemos quando estamos em comunhão, né? Que só estando em comunhão para aprender. Agora, você pode perguntar, mas então, e sozinha eu não consigo aprender, sozinha eu não consigo ler a Bíblia, não consigo estudar. Consegues sim. Só que às vezes leva mais tempo, às vezes, né, tudo é assim, nós temos que estar disponíveis para o Espírito Santo trabalhar em nós e através de nós. Então, dependendo da tua disponibilidade, né, da tua entrega, você pode aprender muito mais rápido, não estando numa igreja, do que quem está numa igreja há não sei quantos anos. Mas o certo, né, e a própria Bíblia nós acabamos de ler aqui, que eles estavam juntos, estavam na comunhão do pão, que é no dividir do pão, é comer juntos, é estar ali juntos, é aprender realmente
quando nós temos alguém que nos orienta, é muito mais fácil, é muito mais rápido, mas depende muito também da nossa entrega. A nossa entrega, o nosso interesse em aprender, a nossa disponibilidade é que vai ser, né, um divisor de águas. Então é isso, olha, para hoje era isso, eu não vou me estender muito para o vídeo não ficar muito longo. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai continuar, vamos ler o capítulo 3. Mas é isso, acho que foi dito tudo. O Espírito Santo tem sempre mais coisas para falar, mas é isso. Então eu queria orar por vocês, desejar uma boa noite para quem está assistindo à noite. Estamos aqui em diferentes horários, né? Mas que a graça e o amor de Cristo esteja sempre conosco e sobre nós. Então, vamos fazer uma oração. Queria abençoar a vossa vida. Pai Santo, Pai querido, glórias te damos, Senhor, por esse momento, Senhor, que o Senhor nos permitiu, Senhor, estamos aqui, meu Pai, um momento, Senhor, que estamos aqui, Senhor, disponíveis, meu Pai, dispostos, meu Pai, a te ouvir, Senhor, a ouvir aquilo que tens preparado para nós, Senhor. Um momento, Senhor, de conexão contigo, Pai Santo. Te agradecemos, Pai amado, porque entendemos, Senhor, que a tua santa e bendita presença esteve aqui conosco, meu Pai. Então eu te peço, Senhor, que nós vamos sair da live, meu Pai, mas que a tua presença, a tua doce e bendita presença, continue conosco, Pai Santo. Ô Senhor, continua a falar em nós, Pai amado. Fala aos nossos corações, Senhor. Eu te peço que o Senhor abra o nosso entendimento, abra a nossa visão espiritual, abra os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Que o Senhor continue a ministrar essa palavra, meu Pai. Tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo, Pai Santo, que foi lido, meu Pai, na tua palavra, Senhor. Que o Senhor continue a ruminar em nós, Senhor. Traga, meu Pai, a existência, meu Pai, aquilo tudo, Senhor, que o Senhor precisa, meu Pai, que a gente mude, meu Pai. Traga a nossa consciência, meu Pai, todo arrependimento, Senhor. Tudo aquilo, meu Pai, que precisa ser mudado em nós, Senhor. Trabalha em nós, Pai Santo. Seja, Senhor, o teu agir, o teu trabalhar, meu Pai. O Senhor tem liberdade, meu Pai, de fazer, meu Pai, aquilo, meu Pai, que o Senhor tem que fazer nas nossas vidas, Pai Santo. Nós nos entregamos, Senhor, nas tuas santas e benditas mãos, meu Pai. Entregamos, Pai Santo, as nossas casas, as nossas famílias, meu Pai. Os nossos filhos, esposos, esposas, Senhor, nas tuas santas e benditas mãos, Senhor. A nossa família, meu Pai, de uma forma geral, Senhor. Toma cada um de nós, Senhor. Alcança, meu Pai, com teu espírito, meu Pai, cada familiar nosso, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco, meu Pai, que a tua presença não nos abandone, Senhor. Para a honra e glória do teu santo e bendito nome, meu Pai, nós te agradecemos, meu Pai, por esse momento e entregamos o resto da nossa noite nas tuas mãos, Senhor. A Senhora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Obrigado por terem estado aqui comigo. Obrigado por terem ouvido, estarem até agora. Que Deus abençoe a vossa vida. Que Deus continue a falar nos vossos corações. Que não seja só essa leitura, mas que realmente Deus continue a falar com vocês, conosco, né? Porque eu também preciso. Que o Santo Espírito de Deus esteja sempre ao nosso redor, nos alertando, realmente como um guia, como como é que eu posso dizer, que palavra usar, mas tipo um despertador, de certa forma está ali conosco, nos alertando dos perigos, nos alertando dos maus caminhos, dos maus pensamentos, que às vezes nós pensamos que nós só pecamos ou só erramos no fazer, no falar, nós erramos no pensamento também, pecamos em pensamento. Então que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre nós, nos alertando, olha, ei, muda esse pensamento, ei, muda a forma de falar, não fala assim, não age assim. Então, o Espírito, e ele faz isso, só que às vezes nós ficamos, será que é uma voz que estamos aqui a ouvir? Será que é uma luta dos meus pensamentos? Não, é o Espírito Santo que nos alerta, é ele que nos dá esse clique, é ele. Então, nós temos que começar a acreditar e a entender e a ser sensíveis realmente para obedecer e mudarmos a nossa forma de ser.
E é isso. Uma boa noite, uma noite abençoada, cheia da presença do Senhor. Queria vos deixar aqui um conselho. Amanhã, se estiver, seja no trabalho, seja em casa, ponham um louvor. Nem que for de fundo, deixem um louvor, vamos preparar assim o nosso ambiente para a noite, quando eu vier aqui com a palavra, nós já estamos assim bem sensíveis mesmo à voz do Senhor. Então precisamos de fazer esse trabalho, precisa de ser contínuo, ou seja, precisa de começar de manhã e vai à tarde. Vamos nos manter conectados com o Senhor, que é para realmente estarmos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Então aconselho ouvir louvor, ouvir pregações, tem muitas online, no YouTube tem muitas. Se tiverem algum pastor assim que gostem mais, então ouçam a Bíblia também pelo YouTube também, né? Quem puder ler, boa. Quem não puder, não, estou muito busy, tenho muitas coisas para fazer, não consigo tirar 5 minutos para ler a Bíblia, então põe no YouTube. Tem um senhor que eu gosto de ouvir a Bíblia áudio, é o... Agora não vou me lembrar, como é que ele chama? Silas? Esqueci. Amanhã eu vou me lembrar, eu vou ver aqui no meu histórico, vou já apontar aqui, vou deixar amanhã que é para vos deixar como referência. Mas podem ouvir a Bíblia pelo YouTube. E aí, Cid Moreira. Thank you, my husband. Obrigada, marido. É o Cid Moreira. Eu gosto muito da Bíblia em áudio que ele faz, né? A leitura. Muito bom, abençoa muito. Então, uma forma também está ali a ouvir a palavra, porque é assim que a fé cresce. A palavra de Deus diz que a nossa fé cresce no ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, é isso. Não vou falar muito. Já falei muito. Deus abençoe a vida de todos aqui presentes. Beijinhos e até amanhã.